Tem um cara aqui no TikTok que ele se diz economista para pessoas reais. E ele defende a tributação dos mais ricos. E a minha teoria da conspiração é que ele está por trás daqueles posts da Receita Federal que traz um conceito real, mas omitem alguns dados para vocês acreditarem que eles estão fazendo justiça tributária. Então vem comigo analisar os argumentos do Divo. Se taxar o rico, o preço das coisas vai subir? Dá uma olhada nisso aqui. Então desse ponto aqui, ó, vamos colocar de exemplo. Aí o governo vai lá, taxa 10%, que é taxa de imposto. O dono vai passar esses 10% pra massa. Quem é consumidor da gasolina desse imposto. Será que isso faz sentido? Será que é assim? Eu vou explicar um pouco mais nesse vídeo. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais, então já me segue por aqui. O primeiro erro nesse argumento é comparar impostos que têm natureza diferente. Quando você está falando sobre um imposto em renda, em patrimônio, lucro, offshore, herança e tudo mais, você não tem esses valores passando, por exemplo, pelo processo produtivo. Quando você tem imposto como ICMS, PIS, COFINS, aí sim você tem esse repasse automático, porque basicamente o produtor vê como custo de produção e repassa. Por isso é importante a gente estudar microeconomia. Aqui ele explicou perfeitamente bem o conceito de imposto de consumo e imposto de renda. Então, ao aumentar o imposto de renda, não necessariamente vai ser repassado para o consumidor final. Só é repassado para o consumidor final se aumentar o imposto de consumo, que são os tributos que incidem dentro daquela empresa. Coisa muito importante também, beleza, as pessoas conseguem repassar o preço na base do olhômetro. Não é assim que funciona. Primeiro porque seria matematicamente errado, assim como economicamente inviável. Sim, aumentar o imposto no olhômetro é matematicamente inviável, mas nós estamos no Brasil, onde a maioria das empresas são informais, tem uma péssima contabilidade, uma péssima gestão financeira. E sim, essas empresas vão aumentar no olhômetro só com a possibilidade de pagar mais imposto. Tem uma máxima na economia que é a elasticidade de demanda. Ou seja, se porventura você tem um aumento muito alto dos preços, os consumidores fazem o quê? Ou vão procurar outro lugar para comprar, ou encontrarão substitutos. Não pode associar um imposto em renda em cima do custo de produção. Porque se o Joãozinho das Couve eleva o preço dele por causa do imposto, de uma forma que o preço da Maria da Tobata fique mais barato, as pessoas vão comprar com Maria da Tobata. Mais uma vez, um conceito real para explicar uma coisa desconexa da realidade. Vamos explicar agora o Joãozinho e a Maria da Tobata, tá? O Joãozinho é um empresário de médio porte que, segundo a Receita, ele é um super rico porque ele tem rendimentos acima de 50 mil por mês, então ele vai pagar aquele adicional de 10% sobre todos os rendimentos dele. Já a Maria da Tobata, ela é uma empresa maior, ela já é considerada de grande porte. E a Maria da Tobata, ela tem mais recurso financeiro que o Joãozinho. Então a Maria da Tobata, quando ela soube desse adicional de 10%, ela correu e já fez um planejamento tributário, deu saída fiscal e ela vai pagar esses 10%. Ela abriu uma holding lá não sei na onde e não vai ser tributada nesses 10%. E o Joãozinho, ele não sabe nem o que é planejamento tributário. Ele tem uma contabilidade mais ou menos, ele mistura ali as despesas pessoa física com pessoa jurídica. E sim, essa é a realidade da maioria dos empresários brasileiros de pequeno e médio porte. Então, o Joãozinho ele vai ter duas opções. A primeira opção, ele mantém o preço de venda dele e reduz o lucro dele. Então, ele vai ter que diminuir o padrão de vida dele, ele vai ter que se reorganizar financeiramente. Ou a segunda opção, ele vai aumentar o valor. Se ele escolher a segunda opção, que com certeza ele vai escolher em primeiro momento a segunda opção, porque ele não vai querer reduzir o padrão de vida dele, vai chegar um momento que ele vai parar de vender, porque as pessoas vão começar a comprar no concorrente maior que vende mais barato que ele. Em um determinado momento, ele vai ser sufocado pelo empresário maior. Ou seja, uma política dessa sufoca o pequeno e o médio empresário e não atinge o grande. E o resultado disso? Menos concorrência e monopólio para as maiores empresas. Não, na minha humilde opinião, seria muito mais bonito essas pessoas que estão defendendo, usando esses argumentos, falarem, olha gente, por gentileza, não taxem a mim e os meus amigos riquinhos, porque a gente não gosta desse tipo de coisa, do que ficar usando esses malabarismos econômicos para ludibriar, inclusive, a classe trabalhadora. Na minha humilde opinião, quem defende aumento de imposto deveria doar o seu próprio salário para o governo, para poder ajudar ele, coitadinho, ele arrecada tão pouco. E no final das contas, também acaba exausta de tanto pagar imposto. Porque você aí do outro lado, por exemplo, CLT, classe média, a sua alíquota é de até 27,5%, enquanto, segundo os dados da Receita Federal, os ricos pagam, em média, 6,5% apenas. Se tributa 6,5%, porque dentro da empresa já se tributou quase 35%. Então essa parte você não conta para os seus seguidores, né? Tá falando, ok, mas o Brasil tem muito imposto e tudo mais. Ok, vou deixar passando na tela aqui o quanto que é cobrado de imposto, na média, em outros países. Países de primeiro mundo taxam os mais ricos, justamente porque os impostos dos mais ricos possibilitam, inclusive, ofertar serviços públicos de qualidade. Aí você forçou a amizade, vamos com calma. De fato, esses países aí, eles têm uma tributação de renda maior que a do Brasil. Mas em contrapartida, a tributação dentro das empresas, a tributação de consumo, ela é menor. Vamos levar em consideração aí o que você compra hoje com R$ 1.000 no Brasil e o que você compra hoje com $1.000 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem sim uma tributação de renda maior que a do Brasil, mas o poder de compra lá é muito maior que o poder de compra aqui. Pode não parecer, mas eu não sou contra a tributação sobre a renda. Mas em contrapartida, tem que ter um fôlego dentro das empresas e diminuir a carga tributária dentro das empresas. Porque senão a conta não vai fechar, não vai fechar. Você tributar dentro da empresa e você tributar a renda. É uma bitributação. Mas o que me pegou mesmo foi esse seu argumento de que tributar mais os mais ricos vai melhorar a qualidade dos serviços públicos. Primeira coisa é que a arrecadação de imposto não pode estar vinculada a uma melhoria específica. Então, por exemplo, eles não podem pegar esse dinheiro, essa tributação de renda e destinar, sei lá, para um fundo de pobreza. Eu vi que tinha, não sei quem falando isso. Não pode, não pode. O imposto ele é do Estado e é para sustentar o Estado. O segundo ponto é que nós não precisamos arrecadar mais para ter bons serviços públicos. O Brasil ele tem um problema de corrupção estrutural, má gestão, Estado inflado. Então, toda hora, eles estão aumentando o salário dos servidores e não ajudam a população mais necessitada. As políticas públicas que existem no Brasil hoje é para perpetuar as pessoas na pobreza. Então, muito cuidado com esse tipo de discurso, porque hoje a realidade do empresário brasileiro não é aquele empresário milionário, rico, não. Hoje nós temos 20 milhões de CNPJs, sendo 18 milhões mês e Simples Nacional, e apenas 2 milhões lucro presumido e real, que seriam os grandes empresários.
Não foi uma crítica ao economista, ele tem uma visão, eu tenho outra visão. Eu vejo que a visão dele não reflete a realidade do brasileiro, porque eu acho que ele estuda só a teoria e não a prática. E a minha opinião é que o Brasil está punindo cada vez mais o empresário que produz, que gera emprego, que gera renda para o país. Então vamos combinar que a gente vai parar com esse discurso de que os empresários são os grandes vilões, porque não é bem assim. Existem empresas boas, existem empresas ruins, mas o que não podemos aceitar hoje é um Estado que nada produz e somente suga. O que a gente não pode aceitar é um país que arrecadou quase 3 trilhões de reais em impostos no ano passado, batendo o recorde, deixando a saúde em segundo plano, transportes públicos de péssima qualidade e trocando as prioridades, né? Porque assim, distribuíram não sei quantas TVs lá para presídio e falta medicamento no SUS, aumentaram a verba para o pé de meia e reduziram para a educação básica. Por quê? Porque o pé de meia o pessoal já vota, a educação básica ainda não. Mas o que constrói o Brasil mesmo é a educação básica. Então, no meu ponto de vista, pelo nível de arrecadação do Brasil hoje, era para a gente ter serviços públicos de extrema qualidade. Então, não era para a gente ter que gastar com serviços particulares, era para ter à disposição serviços públicos. E hoje nós não temos isso. Então, não podemos, de forma alguma, levantar essa bandeira de aumento de imposto. Seja para rico, seja para pobre. O rico sempre vai escapar desse aumento de imposto. Quem vai se lascar é o pobre. Mas nem adianta comentar, mas o rico vai para onde? O rico vai para o Paraguai, o rico vai para as Ilhas Caimã. Enfim, tem uma infinidade de estratégias e planejamento tributário que dá para fugir dessas tributações. Ou simplesmente ele pode sonegar e na hora que o fisco chegar ali para cobrar ele vai lá e contrata um escritório de advocacia ali dos ministros e ele tem as multas anuladas e resolve seu problema, porque dinheiro não é um problema para ele. Então, se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, já começa a me seguir, curte esse vídeo e encaminha aqui para os seus amigos que ficam defendendo aumento de imposto.